Dia do Trabalho e de comemoração, muita coisa mudou. As leis, os direitos e deveres e o próprio mercado de trabalho. Para falar sobre os direitos e as leis trabalhistas, nos dias de hoje, trouxemos o presidente da Comissão de Direito Material do Trabalho da OAB de São Paulo, Eli Alves. Muito boa tarde. Boa tarde, prazer em estar aqui. Muito obrigado. Bom, já vamos começando. O conceito de direito do trabalho, né? Tem se cumprido nos dias atuais, o senhor acha? Bem, Léo, na realidade, você sabe que sempre existe um conflito entre o capital e o trabalho. Com certeza. E dentro desse conflito se busca, através da lei, diminuir o máximo, né? De tal forma que, por um lado, o empregador quer obter o lucro e, por outro lado, o empregado quer ter a sua remuneração. E sempre quem paga acha que paga muito e quem recebe acha que recebe pouco. Então, isso, evidentemente, as leis no Brasil têm sido realmente um meio de proteção ao trabalho e isso, evidentemente, faz com que nós precisemos ter cada vez mais uma fiscalização e um judiciário ativo para realmente corrigir as distorções. Existe pelo menos uma lenda, né, de que quando um trabalhador vai para a justiça, ele sempre tem ganho de causa. Isso é verdade? Não. Eu diria para você que existe uma distorção, porque o direito do trabalho ele tem como princípio a proteção ao hipossuficiente, que é o empregado. Entretanto, as regras processuais, elas têm algumas vantagens para o empregado, mas no que diz respeito à prova propriamente dita, ela realmente é considerada de maneira equânime, tanto de uma parte quanto da outra. Para ficar claro, quando se fala que existe uma certa proteção para o empregado, é que, por exemplo, se o empregado entra com uma reclamação trabalhista e no dia da audiência, da primeira audiência, ele não comparece, esse processo é arquivado e ele pode entrar com outro. Sendo que se o empregador faltar, não comparecendo à audiência, ele é condenado à revelia. O julgado à revelia. Entendi. Então, essa é uma proteção que existe, por quê? Porque parte do princípio que esse empregado já está trabalhando em outro lugar ou tem um outro a fazer, então, de repente, naquele dia ele não conseguiu estar presente. Então, dá-se essa outra oportunidade para ele. Então, existe uma certa proteção, mas não no ponto de vista do olhar do julgador que vai julgar o processo. Ele deve julgar com base no que está na lei e naquilo que está no processo em termos de provas efetivas. Perfeito. E qual é a importância dos trabalhadores estarem submetidos à CLT? O senhor podia explicar rapidamente o que é a CLT? Bem, a CLT é um conjunto de normas legais que tem por objetivo exatamente regular essa relação entre o capital e o trabalho. É evidente que quando nós temos e buscamos ter uma sociedade organizada, ela tem que realmente ter as suas leis regulando as relações sociais e, ao mesmo tempo, também servir de proteção, sobretudo ao hipossuficiente, que, no caso do direito do trabalho, é um conceito, um princípio existente que, muitas vezes, foge um pouco a essa proteção propriamente dito, porque muitas vezes você pode ter um empregado que ele tem uma condição econômica e financeira melhor do que o do próprio patrão, mas, como princípio, tem por objetivo proteger o trabalhador. E, no que diz respeito à importância de ser regido pela CLT, é exatamente porque o empregador tem por obrigação, uma vez trazendo alguém para trabalhar na sua empresa ou numa atividade que ele explore, ele tem a obrigação de registrar o contrato de trabalho na sua CTPS, ou seja, na carteira de trabalho. E, com isso, vai ser obrigado a cumprir todas as determinações que ali existem. Agora, doutor, durante um momento aí da vida brasileira, houve uma debanda, vamos dizer, de carteiras assinadas para PJs, pessoas jurídicas, né? Quais as vantagens de você ser empregado com carteira assinada e quais as vantagens e desvantagens de ser PJ? Eu diria o seguinte, que essa é uma falsa ilusão por parte do empregado e também uma falsa ilusão por parte do empregador, porque ambos estão desprotegidos do ponto de vista legal. Do ponto de vista do empregado, ele considera que o fato dele não estar vinculado a um registro, o empregador não vai ter determinados encargos
e com isso ele pode ganhar um pouco mais. Só que ele deixa de ter a previdência social, ele deixa de ter os benefícios oriundos do contrato de trabalho e ele vai ser onerado no respeito à tributação. Então, ele vai ter que abrir uma empresa, ele vai ter... Esse é o pior problema. Sim, né? Ele vai ter que abrir uma empresa, ele vai ter que contratar um contador, enfim, são ônus que ele acaba tendo. Ele passa a ser um patrão também. Exatamente, e que ele não considera. Para o lado do empregador, por que é uma falsa vantagem? Porque para o empregador também, ele pode ter essa relação com o seu tomador de serviço, com o seu prestador de serviço, mas isso, enquanto for conveniente para essa pessoa que está lá trabalhando. Quando romper essa relação, se esse prestador de serviço tiver a intenção de pleitear na Justiça do Trabalho o vínculo empregatício, independentemente do que está escrito, ele pode ter feito um contrato de prestação de serviço, de autônomo, de avulso, seja lá o que for, mas se nessa relação estiverem presentes os requisitos que formam o contrato de trabalho, que é a onerosidade, que é a subordinação, que é a pessoalidade e a não eventualidade, com esses 4 requisitos, independentemente do que está escrito, a Justiça do Trabalho, havendo a prova processual, vai reconhecê-lo como empregado. Só para dar um exemplo, para ficar bem claro isso, né? Há pouco tempo eu soube de uma pessoa que trabalhava como PJ, mas que ao ser demitido e se sentindo lesado na sua demissão, no seu desligamento da empresa como prestador de serviço, entrou com uma ação alegando que tinha horário a cumprir, que tinha que obedecer ordens para fazer o seu trabalho, quer dizer, não era uma coisa, não era, simplesmente prestava um serviço independente, né? E parece que ganhou a causa. Sim, é isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo porque, nesse aspecto que eu disse, são os 4 requisitos que, independentemente de ter uma condição escrita, mas se na prática, e o direito do trabalho é regido pelo princípio da primazia da realidade, o que vai interessar é a realidade. Então, quer dizer, aquele indivíduo que pode ter aceito uma condição desse denominado, entre aspas, PJ, que é a pessoa jurídica, se ele se rebelar e entrar com uma reclamação trabalhista e fizer a prova desses requisitos, ele seguramente vai ganhar e o empregador vai ter um passivo extremamente significativo, porque essas pessoas já têm uma remuneração mais elevada, e em decorrência disso ele vai ter que pagar retroativamente férias 13º, o fundo de garantia e, além de tudo isso, o que é mais oneroso, é toda a previdência social retroativa daquele reconhecimento. Empresa, né? Muito, muito. Portanto, não adianta querer fazer economia na base da porcaria. Agora, antes da pessoa ser contratada pela carteira assinada, a pessoa precisa cumprir um tempo de experiência, né? Qual é o prazo máximo desse contrato de experiência? Esse contrato de experiência é de 90 dias. O empregador pode, por opção dele, fazer um contrato de um período único de 90 dias, ou ele pode fragmentar esse período, 45 e renovado para mais 45, ou 30 mais 60 dias, de tal forma que o todo não ultrapasse os 90 dias. E qual a diferença, doutor? Desculpe interromper, mas por favor. Qual é a diferença entre esse período de experiência e o período de funcionário fixo? Quer dizer, os direitos são os mesmos? São os mesmos. A única proteção que tem aí é ao empregador, porque, veja, você pode ter a empresa e estar contratando um empregado que você não sabe se ele vai se adaptar na empresa, você não sabe se, de repente, ele vai corresponder às expectativas do empregador. Então, esse período de experiência tem por objetivo exatamente ter essa acomodação de recepção dessa, tanto por parte do empregado quanto do empregador. E o que significa e qual é o reflexo que tem? É principalmente o que diz respeito ao aviso prévio. Ou seja, se esse contrato de experiência é prazo determinado, terminado o primeiro período de 45 dias, o empregador percebeu que ele realmente não está enquadrado, o empregador o demite e não vai ser onerado do aviso prévio de 30 dias. Certo. Se ele prorrogou isso e foi para 90 dias, no final de 90 dias ele o demitiu, também não vai ter esse aviso prévio. Então, dessa forma, é uma forma de proteger o empregador. E ao empregado também, porque se o empregado, num contrato por prazo indeterminado, que é depois da experiência, se o empregado requerer
e pedir a demissão dele, ou a rescisão do contrato de trabalho, ele tem que cumprir o aviso prévio ou o empregador vai descontar das verbas rescisórias. Entendi. A mesma coisa o empregador que, nessa situação, se ele tiver tomando a iniciativa de demiti-lo, ele vai ter que pagar o aviso prévio também. Mas nesse período conta fundo de garantia, INSS, tudo isso é tudo igual? Tudo igual. Perfeito. Tudo igual. E, doutor, recentemente nós tivemos aí a regularização da situação dos empregados domésticos que, a partir de agora, também trabalham junto à CLT. Foi uma vitória? Olha, eu repito, se nós queremos ter e viver numa sociedade organizada, é importante que realmente todas as relações sejam previstas em lei. No que diz respeito à questão da empregada doméstica, está existindo realmente uma turbulência, vamos dizer assim, e eu sempre comparo que isso é igual a uma carga de melancia. No primeiro momento vai uma batendo na outra, depois a carga se acomoda e chega ao destino. A mesma coisa é no caso de uma legislação nova, caso específico das empregadas domésticas. O que eu considero é que se está existindo uma exploração de uma mão de obra, esse que está, entre aspas, sendo explorado, deve estar protegido. Da mesma forma que qualquer trabalhador urbano ou rural, que é o que está acontecendo agora com essa equiparação, dependendo ainda de algumas regulamentações que virão, para poder definir alguns direitos na prática. O que eu considero é que, considerando que a atividade do doméstico ela é, entre aspas, explorada, não com finalidade econômica de lucro, então, já que o governo fez todo esse trabalho para poder aprovar essa legislação, ele deverá desonerar o empregador para que o empregador não tenha as mesmas obrigações quanto ao fundo de garantia, quanto à questão da multa do FGTS e também com relação aos próprios encargos previdenciários e fiscais. Por essa questão do lucro, porque você não Exatamente. visa lucro, né? Exatamente. É uma necessidade do patrão ter uma pessoa para... E porque nessa relação não está se explorando a mão de obra com a finalidade de lucro. Tá. É por uma necessidade interna da casa. E nós podemos considerar, de repente, um próprio trabalhador que também admite a mão de obra de outro. Ele é empregado e é empregador ao mesmo tempo. Certo. Mas aquela condição que tem de empregado doméstico não é uma exploração para uma atividade econômica. Isso é importante, né? Eu nunca tinha pensado sobre esse aspecto. O que é diferente é alguém que, de repente, contrate uma pessoa para ser empregada doméstica, mas ela explora uma atividade econômica, fazendo salgadinho, fazendo bolo para festas, etc. Então, isso já descaracteriza o empregado doméstico e passa a ser um trabalhador urbano. Tá, perfeito. Doutor, muito obrigado, viu? Muito obrigado. Maravilha. Super esclarecidos, né? Exatamente. Então vamos abrir um espaço aí para os nossos publicitários darem seus recados. Já já a gente volta, ó. Não saia daí. Ajeite o pezinho no puff que Leão Lobo volta já já contando muitas novidades.